dependência química, ela produz um processo de desorganização nas várias esferas, mental, social, nos vínculos, nos relacionamentos, nas diversas áreas de trabalho. Ela desorganiza. E agora eu vou chamar isso de bagunça. A dependência química bagunça. O dependente químico, ele é um bagunceiro. Ele bagunça a própria vida e nas bagunças dele ele acaba desorganizando e também bagunçando, consequentemente, a vida das pessoas que o amam. E aí nós podemos até entender que uma criança, quando ela fica bagunceira, é uma criança bagunceira para ser feliz, para ficar alegre. A criança, ela faz a bagunça dela para ter alegria. Mas a criança não tem uma maturidade mental para pagar o preço das suas bagunças. Geralmente, se uma criança extrapolar nas suas bagunças, cabe aos pais pagar o preço. Por isso que os pais são aqueles que são denominados os seus cuidadores e os seus protetores. Justamente porque a criança ainda não tem uma formação, uma maturidade mental para poder pagar as consequências, né, os preços, vamos dizer assim, das suas bagunças. Bem, mas elas brincam com a vida através do lúdico, através do imaginário. A verdade, o universo da criança são seres simbólicos. E nesses seres simbólicos, ela procura fazer as suas bagunças acreditando, crendo que é a sua verdade própria. Mas justamente porque ela não alcançou ainda uma maturidade, recursos internos, defesas internas próprias para poder entrar no mundo real, verdadeiro, concreto, em que tem-se que pagar um preço. A criança cresce e aí se torna uma adulta. Esse adulto se torna um dependente químico. E aí ele também vai fazer as suas bagunças, que vai desorganizando toda a vida dele. E nessas bagunças desorganizantes, ele desorganiza a própria vida dele e a vida de todas as pessoas que têm um vínculo com ele. E através do abuso de drogas, que é uma expressão, uma consequência, um reflexo do seu abuso de drogas, a desorganização na sua família, no seu trabalho, nos seus estudos, nos vínculos sociais, em tudo. Ele vai bagunçando as diversas áreas da vida dele. Só que ele não é mais criança. Ele não está preso no mundo lúdico. O que podemos dizer que é do mundo lúdico da criança, o dependente químico adulto passa para o mundo imaginário e com falsas crenças. As crenças de uma criança a gente pode considerar verdadeiras, justamente pela sua imaturidade. E quando eu falo imaturidade da criança, não diminuindo o valor de uma criança, ao contrário, é próprio da idade dela, do tempo dela de criança, viver essa plenitude com alegria. Mas o adulto bagunceiro nas drogas, ele vai trazer consequências. Enquanto a criança faz bagunça e se extrapolar, cabe aos pais pagar o preço, no adulto é o contrário. Ele faz as suas bagunças através das drogas e aí ele vai pagar um preço alto. Ele tem que pagar um preço, não vai ter outra pessoa para pagar esse preço por ele. É ele que tem que pagar esse preço. O preço da própria bagunça. Então, essa bagunça desorganizante do adicto adulto é uma bagunça que fere a si mesmo, desorganiza a si mesmo e desorganiza e bagunça também a vida de outras pessoas. E é certeiro. Nós não podemos impedir que certos recursos venham travar o adicto de pagar suas consequências. Até porque essa doença da dependência química é uma doença que, se ele não começar a pagar o preço pelos atos dele, ele não vai ter nenhuma motivação para buscar recuperação, buscar registros novos, buscar uma mudança de vida. Enquanto ele estiver numa zona de conforto, enquanto ele tiver elementos facilitadores, pessoas e situações facilitadoras para o seu abuso de droga, ele vai estar regredido mentalmente no mundo infantil, lúdico, de que ele pode fazer e não ter consequência nenhuma. Tanto que existe uma máxima no mundo entre os dependentes químicos, né, que não dá nada, né? É uma frasezinha, um jargão que eles têm. Né? Ah, dá nada, vou fazer isso, não dá nada, não medem. Claro, eu entendo que isso também é da própria doença da dependência, como ela é de fundo na sua psicodinâmica obsessiva compulsiva, né? Ela não mede nada, não quer medir nada, não quer saber de nada de consequências.
Mas o adulto que busca a sua recuperação, ele precisa ter uma motivação interna. Mas como motivação interna se ele está dominado pelas suas bagunças adictivas? Se ele está mais acostumado, condicionado nas suas bagunças? Sim, ele precisa então de recursos que funcionem como novos registros para que, num condicionamento e num tempo considerável, por isso que a comunidade terapêutica é um lugar bem considerável, né? Eu diria ainda que é muito pouco tempo em relação a tantos anos que muitos adictos passaram no abuso de droga, bagunçando a sua vida, mas pelo menos é o início de uma longa história de recuperação, para ele poder, através das regras, das normas, das pessoas, ele está recebendo essas ferramentas, que a gente pode chamar até de ferramentas, ou de instrumentos. Mas como assim? Bem, um instrumento ou uma ferramenta só tem sentido e só funciona e só chega ao seu objetivo assertivo se houver um protagonista, se alguém pegar essa ferramenta ou esse instrumento e usá-la e utilizá-la. Então não basta o adicto ficar na inércia, estando numa comunidade terapêutica ou numa clínica, dizendo que lá está sendo tratado. Não basta. É fundamental que ele usufrua, e espero que as instituições, né, que eles se encontram possam oferecer realmente ferramentas e ferramentas afiadas, instrumentos e instrumentos bem afinados, porque aí sim eles vão dar valor, eles vão reconhecer e aí eles vão poder usar tudo isso que é oferecido para eles, para poder ir desbagunçando. A gente falou aqui, eu falei para vocês de bagunça, onde ele vai desbagunçando. E esse desbagunçamento, ele não pode exigir, cobrar que seja no tempo dele, que a família, que os vínculos, que as pessoas outras que foram feridas pelo bagunçamento dele, estou usando esse termo, mais simples, né, já também fiquem logo organizados e desbagunçados, não. Infelizmente, muitos conseguem desbagunçar uma série de áreas, de coisas da sua vida, da sua mente, mas o seu familiar às vezes continua bagunçado. Alguns precisam de tempo, e o tempo da recuperação dele não é o mesmo tempo de recuperação desse familiar bagunçado. Também isso precisa ser respeitado. O que importa para esse dependente químico que quer recuperação é que ele busque, a partir de dentro dele, tá, uma decisão própria, é um propósito de utilizar ferramentas afiadas, instrumentos, para se desbagunçar. Como? Usando novos registros, tudo antagônico. Na dicção, no uso na ativa dele, ele mentia, seduzia, manipulava, era injusto, era infiel, era desonesto, um monte de coisa ruim, né? Então, para se reorganizar e se desbagunçar, vamos falar assim, nesse termo mais simples, ele precisa ter atitudes, sentimentos e pensamentos opostos a tudo isso. Eu espero que eu tenha ajudado vocês nesse vídeo, né? Dê o seu like, faça o seu comentário. Um grande abraço.